Fala pessoal, Gonzalo na área, chegando para trazer para vocês mais um episódio do nosso quadro Palcos do Futebol. Hoje vamos até o Rio de Janeiro falar sobre o tradicional Estádio das Laranjeiras, estádio esse muito marcante no futebol brasileiro, que inclusive já foi a casa da nossa seleção por muito tempo. Você vai saber tudo do estádio, desde a sua construção até os seus planos para utilizações futuras. Fica até o final para não perder nada, hein? Se não for inscrito ainda, aproveita, já se inscreve no canal, ativa também o sininho e sejam bem-vindos a mais um Palcos do Futebol. Berço do futebol nacional, o Campo das Laranjeiras, localizado na sede do Fluminense, foi o palco do primeiro jogo da história da seleção brasileira, isso em 1914. A partida foi um amistoso contra os ingleses do Exeter City e os brasileiros levaram a melhor, vencendo por 2-0. Ali, 5 anos depois, seria erguido o histórico Estádio das Laranjeiras, também conhecido como Estádio Manuel Suárez, construído para que o Brasil pudesse sediar o Campeonato Sul-Americano de Seleções, isso no ano de 1919. O Estádio das Laranjeiras foi o primeiro do país. Em 11 de maio de 1919, o Estádio das Laranjeiras, propriedade do Fluminense Futebol Clube, era inaugurado com a partida entre Brasil e Chile, o primeiro jogo oficial do local. Esse foi o primeiro estádio construído no Brasil para grandes espetáculos, com capacidade na época para 18 mil espectadores. A iniciativa da construção partiu de Arnaldo Guinle, patrono e presidente do Fluminense de 1916 até 1931. A inauguração do estádio foi no primeiro jogo do Sul-Americano de Seleções, competição hoje denominada Copa América. O Brasil enfrentou e goleou o Chile por 6-0 no dia 11 de maio de 1919. As Laranjeiras tinham capacidade para receber 18 mil na sua inauguração. 7 dias depois, as Laranjeiras recebiam o primeiro clássico entre Brasil e Argentina da história. Vitória do Brasil por 3-1. Mais tarde, a seleção se sagraria campeã diante do Uruguai. Em 1922, com recursos próprios e novamente por iniciativa do presidente Arnaldo Guinle, o tricolor ampliou seu estádio, tendo a sua capacidade passando de 18 mil para receber até 25 mil torcedores. Isso para sediar os Jogos Latino-Americanos, evento que celebrava o centenário da independência do Brasil. A sede das Laranjeiras foi o palco da competição e foi realizada com pouco auxílio do poder público. Ainda naquele ano, o Brasil seria novamente o anfitrião do Sul-Americano de Seleções, com as Laranjeiras como cenário. O bicampeonato veio com uma vitória de 3-0 sobre a equipe do Paraguai. Parte importante da história da seleção brasileira, o Estádio das Laranjeiras é conhecido como o estádio onde o Brasil jamais perdeu. Entre 1914 e 1918, foram 18 jogos da verde e amarela nas Laranjeiras e nenhuma derrota. A última conquista do Brasil no estádio foi a Copa Rio Branco em 1931, quando o Brasil venceu o Uruguai por 3-2, com gols de Nilo, jogador com brilhante passagem pelo Fluminense. Em se falando do dono da casa, o Fluminense em seu estádio realizou a maioria dos seus jogos de seu time profissional durante cerca de 40 anos, usando eventualmente depois da inauguração o Maracanã. As Laranjeiras, por motivo de segurança, não recebem mais jogos oficiais do tricolor desde 2003. No final da década de 50, a administração carioca entrou em conflito com o clube por causa das obras de duplicação da rua Pinheiro Machado, cujo novo traçado passaria pelo terreno do estádio. Em 1961, após 2 anos de entendimentos iniciados com a prefeitura do antigo Distrito Federal e posteriormente com o governo do então estado de Guanabara, o Flu teve parte de seu terreno desapropriado, com a demolição parcial tendo ocorrido em 21 de dezembro do ano de 1961. Ao Estádio das Laranjeiras foi concedido em 2004 o nome de Manuel Suárez, vitorioso ex-presidente do Fluminense na década de 80, cujo maior título foi o Brasileirão do ano de 1984. O Fluminense hoje não joga mais partidas oficiais no Estádio das Laranjeiras. No local, ele disputou 859 partidas, com 539 vitórias, 163 empates e 157 derrotas, 2.142 gols marcados pelo Flu e 1.034 gols sofridos. O último jogo disputado no local foi em 26 de fevereiro de 2003, empate em 3-3 com a equipe do Americano, em jogo válido pelo Campeonato Carioca daquele ano. Na sua história, o estádio recebeu jogos de âmbito estadual, nacional e até jogos internacionais como o da Copa Conmebol. O local também recebeu os treinos, as coletivas de imprensa e toda a preparação dos jogadores do Fluminense até 2016, quando foi inaugurado o CT da Barra da Tijuca. O tricolor tem planos de voltar a mandar alguns jogos nas Laranjeiras. Há alguns anos também circulou uma proposta para ampliação e modernização do Estádio das Laranjeiras. O estádio passaria a se tornar uma arena, mas preservando a sua fachada histórica. O projeto não foi para frente e hoje o Fluminense tem uma ideia de reformar as Laranjeiras
para receber jogos de menor porte no local. Fez inclusive um estudo para saber as condições do estádio e a resposta foi positiva. Apenas pequenas reformas estruturais seriam feitas no estádio para que ele possa voltar a receber jogos. Hoje em dia, a capacidade do estádio apresenta-se reduzida para aproximadamente 4.300 torcedores por questões de falta de manutenção e de segurança, mas com a reforma, acredita-se que vai poder comportar entre 8 e 10 mil pessoas. Hoje, o estádio recebe jogos das categorias de base do Fluminense e também jogos da equipe de futebol feminino do Tricolor. O recorde de público das Laranjeiras é de 25.718 espectadores em 1925, em um clássico entre Fluminense e Flamengo. Esse foi mais um Papo do Futebol. Se você quer ver o estádio do seu time aqui no quadro, perde tempo não, vai lá nos comentários, já escreve, deixa lá sua opinião, interage com o Golzaço que quem sabe ele aparece aqui. Se não é inscrito ainda no canal, já se inscreve, ativa também o sininho e não esquece de seguir a gente nas redes sociais. O like também é essencial, hein? Um abraço e até a próxima.